pouquinho. Oi, será que tem como baixar um pouquinho o som? É que eu tô tentando estudar aqui. Olha só, pelo que eu sei, eu tenho direito de ouvir a música que eu quiser, no volume que eu quiser, aqui no meu carro. Ei, só que o som do seu carro tá atrapalhando o meu estudo. Então pega o teu estudo e vai pra outro lugar, querida. Ai, quem sabe você pega o seu carro e vai pra outro lugar. E aproveita pra baixar o volume e não incomodar as outras pessoas desse lugar. Seu egoísta. Olha aqui, você pensa que eu sou o quê? Hein? Você me conhece? Você sabe de quem eu sou filho? Eu não sabe? sei, eu nem quero saber de quem você é filho, mas eu lembro do seu rostinho na faculdade. Você é daqueles playboyzinhos arrogantes. É isso que você é. Ah, tá, que legal, porque eu não lembro de você da faculdade. Que estranho, né? Quem você é? Olha aqui, ô cara, tá? Ela é uma donzela e tá pedindo gentilmente pra você baixar o volume do carro. E você deve baixar, porque ela tem todo o direito. E agora, se você não baixar, ela não vai usar força física, mas eu não sou nenhum donzelo. E daí eu vou usar o focinho do dono do carro pra baixar o som do carro dele. O que você acha? Marcos. Vai te catar, rapaz. Vai te catar. Quê? Cara, olha só. Você escutar o som que você quiser no seu carro não tem problema. É direito seu. Agora o seu direito vai até onde começa o dela. Isso é lei, meu amigo. Cara, de novo, vai se catar. Isso é democracia. E a gente vive num país democrático. Então, se não gostou, vaza. E você, seu preto nojento, sabe de quem eu sou filho? Olha só, nosso amigo aqui não sabe de quem ele é filho. Então, se alguém souber quem é o pai dele, por favor, avisa pra ele. E outra, acertou na cor, meu amiguinho. Só que eu não sou nojento, não, porque não tem nojo de muita coisa, não. Isso não vai ficar assim. Vai ter troco, rapaz, vai ter troco. Não vai mesmo com o processo que eu vou te meter. Nossa, Marcos, quanto tempo. Nossa, o que houve com você? Que você tá tão diferente? E esse megafone, pra quê? Pois é, a gente tem tanto que conversar, né, pequenininha? E eu tenho tanto que te pedir desculpa. Ai, Marcos, que isso, eu também. Eu não posso tentar obrigar as pessoas a entenderem as coisas. Eu acho que cada um tem o seu tempo, as suas atitudes, as suas decisões. Mas eu não podia ter deixado de escutar minha melhor amiga. Isso é fato. Mas o que você tá fazendo aqui? Eu tô esperando o Carlos, lembra dele? Ah, lembro sim. É. Tá, e esse megafone, pra que é? Esse megafone aí eu tô participando de um movimento de músicos e a gente tá lutando pela aprovação de algumas leis aí. Nossa, que legal, Marcos. Que bom te ver assim. Olha, o Carlos. Marcos, fica aí com a gente. Vamos conversar mais um pouco. Eu quero saber as coisas que você tá fazendo. Não, eu tenho que ir, tá? Eu tô com pressa, tá? Desculpa. Ah, Marcos. Outra hora a gente se fala. E aí, a minha Oi. líder da juventude partidária. Tudo bom, Carlos? Tudo bem. Eu tava chegando aqui, eu vi um maior bafafá, todo mundo comentando. Uma discussão, um super playboy por aí discutindo com um revoltado. E aí ele botou ele pra correr, sabe? É o meu amigo aquele, Carlos. Lembra que nós íamos sempre lá no bar juntos? Você até perguntou se nós éramos namorados. Ah, o Mário. Marcos. O Ameba. Ele não era um Ameba? É, sim, mas... E agora ele anda com o megafone no bolso, é isso? Sim, ele tá empenhado, ele tá líder de um movimento, uma manifestação que tá acontecendo dos artistas e dos músicos. Nossa, muito legal. Bom, então as coisas mudaram. Bom, então sendo assim, eu deixo ele ser o seu segundo melhor amigo de novo. Não, tô brincando. Eu sei que essas coisas não têm colocação. Tá, eu sou o seu segundo melhor amigo, eu deixo. É. Olha, o Marcos, sabe? Levando pra frente um movimento revoltado por direitos, revoltado com os preconceitos, sabe? Isso é muito legal. O nosso Marcos, ele vai muito pra frente porque ele é muito inteligente. Sendo assim, vamos à ação, né?
Já que todo líder é um pouco revoltado, vamos lá então. Vamos sim. Mas, Carlos, o líder é sempre o mais revoltado? Nem quer que eu te explique. Olá, inicia agora mais uma edição do seu jornal Formação. Oi! Tá acabando, Mac! Ravel, Essa é a aula 8! tudo bem. Nunca mais! Professores, as animações, o cenário, a nossa mídia, Eu tô bem. os vizinhos, o repórter Zé, o nosso emprego! Ai, meu Deus, o estupidinho! O Gabrielzinho! Não, ele é pequenininho! Não sei, mãe! É aula 8! Olá. Oi! Chefe, é líder. Eu sou mais forte, eu sou líder. Por que seguimos um líder? É das elites que vêm as lideranças? É das lideranças que vêm as elites? O repórter Zé veio trabalhar hoje? Não sei, mas o professor Stumpf está de volta. Iniciamos mais uma edição do Jornal Formação. Foi quando eu nasci que um anjo disse: você será líder de uma nação. Um líder esbelto, astuto, capaz de encantar. Não, definitivamente não. Primeiro, as pessoas não nascem líderes. Não existe a fadinha mágica que torna alguém uma liderança. Segundo, se existisse, não seria você o abençoado. Existem características que um líder tem que desenvolver para ser líder. Enquete sobre o que é ser líder agora. O que é liderança para você? Você sabe? Você já parou para pensar? Uma pergunta: quais são as características de um líder? Bom, eu acho que a principal característica de um líder é poder ser imparcial e buscar tomar as melhores decisões que favoreçam, né, o grupo em que ele está dirigindo, o grupo que ele está liderando, né, para poder atingir os objetivos desse grupo. Capacidade de inovar, de dar exemplo, de ter um pensamento diferente sobre uma outra sociedade, o que você pode criar, o que você pode impor de diferente e você socializar isso com a galera de forma que a galera compreenda isso e ela possa, acreditando nesse ideal que você está ali colocando para ela, seguir aquele rumo junto contigo e pensar um mundo totalmente diferente, que é o que eu acho que move as lideranças juvenis, as lideranças jovens hoje pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Eu acho que a característica fundamental de um líder é o trabalho em equipe, né? É o líder saber que ele só se tornou líder porque ele tem uma equipe toda que trabalha junto com ele. Tendo determinação, foco e vontade, acho que consegue chegar em bastantes lutas, aí, objetivos e conquistas, né? Você saber articular com diferentes frentes, diferentes formas de comunicação para estar sempre a parte do que está acontecendo no saber popular, no saber acadêmico, tá sempre sabendo fazer essa ponte entre os indivíduos para que você possa integrar as pessoas, articular com as pessoas e não só se colocar como o líder que destina o destino de todos, né? Mas aquele que está se propondo a um construtivismo, né? Que é o que esse espaço propõe para todos nós. Vamos por aqui. Sou o Zé e você quem é? Acho que eu tenho medo do repórter Zé. Enfim. É o professor Rodrigo Stumpf que retorna direto da aula 2 ao jornal Formação para nos explicar se existe a fadinha que torna alguém líder. O que é ser um líder? Alguém como eu. Desde o princípio da história da humanidade, o ser humano sempre viveu em grupo, em coletividade. Embora muitos autores falem, digamos, de uma forma abstrata, de um homem na natureza sozinho, isso não faz parte, digamos, do nosso histórico.
ao ponto de o filósofo Aristóteles ter atribuído ao homem a ideia de ser um animal político, ou seja, de ser naturalmente um ser que vive em comunidade. Ao viver em comunidade, é comum que essa estrutura coletiva tenha alguma forma de liderança, alguma forma de aceitação de um dirigente que coordena a ação entre os demais. Porém, essa liderança dificilmente pode ser dita como uma liderança natural, ou seja, as pessoas não nascem líderes, elas se tornam líderes pela aceitação das outras pessoas que convivem com elas. Quando vemos, por exemplo, a situação de um patrão ou de um chefe numa empresa, o fato dessa pessoa ter uma ascendência sobre os demais não o faz necessariamente um líder, porque essa ascendência não foi feita necessariamente pela aceitação, pela concordância dos demais, mas por uma diferenciação econômica ou de poder momentâneo. O verdadeiro líder é aquele líder que é aceito pelos demais por alguma característica que lhe atribuem de diferenciação, o que faz com que uma pessoa não seja líder para qualquer comunidade ou em qualquer situação. Pode ser muitas vezes a força física que diferencia o indivíduo numa situação de luta, a coragem, como pode ser em outras situações uma característica intelectual, uma capacidade de oratória. O líder que é forte, que é corajoso do ponto de vista físico, pode ser efetivo na liderança de soldados numa batalha, porém, dentro de um espaço, digamos, de uma universidade, de uma escola, de um grupo de artistas, eventualmente é a criatividade, é a capacidade de expressão que possa ser vista como o diferencial que garante a liderança. Quando falamos de lideranças políticas, que lideram grandes grupos, grandes massas, muitas vezes se associa isso também a uma capacidade de oratória, uma capacidade de expressar ideias, de expressar sentimentos com palavras que todas as pessoas possam entender. Portanto, são diferentes capacidades, diferentes formas de expressar uma diferença, de ver reconhecida uma diferença em diferentes setores da sociedade, que permitem que, naquele segmento, para aquelas pessoas, uma pessoa possa ser reconhecida como líder. Que motivações as pessoas têm para seguir um líder? Foi Max Weber quem identificou 3 tipos de dominação legítima. Eu já escutei alguém falando sobre isso. Eu também já falei sobre isso. Na aula 2, que tratamos sobre poder, falamos desses 3 tipos importantes de dominação. Como estamos tratando sobre liderança agora, é importante termos em mente esses 3 conceitos. E você, lembra disso tudo para explicar de novo? Sim. Pega a pipoca. Eu me inscrevi num curso de educação à distância em Cyber Kamikaze, semana passada. Mas será que tem prova prática? Vamos agora direto à Alemanha falar com Max Weber, nosso enviado que explicará quais as motivações que temos para aceitar uma liderança. Por que seguir as ordens de uma pessoa? Primeira, dominação, poder carismática. A cara não é um ser iluminado e não tem superpoderes. A cara não tem características diferenciadas, mas suas seguidoras veem nele alguém diferente. A dominação carismática é baseada numa relação pessoal, de fé, paixão, ou seja, cada seguidor, pelos seus motivos, pelas suas relações, considera que aquela líder é alguém diferente, alguém superior, que tenha uma mensagem a transmitir. Segunda, a poder tradicional. Ela é fundamentada em uma relação patriarcal, típico das nossas sociedades baseadas na modelo mais antiga, que vem lá dos momentos bíblicos. Ou seja, a homem mais velha da família, a pai, acabava dominando a família toda. Esse modelo também, de alguma forma, serviu de suporte para as famílias monárquicas.
como as famílias europeias, com a ideia de poder passando da pai para a filha e de alguma forma criando uma regra costumeira, que muitas vezes não escrita determinava quem era a sucessor de um trono, ou seja, quem era a sucessor da relação de poder política. Terceira, a poder legal. Com a transformação da estrutura econômica da Estado moderna e com a necessidade de relações mais racionais neste processo da produção econômica, particularmente com a surgimento da modela capitalista nos últimos séculos, houve um processo não só de racionalização, mas de legalização da ação da Estado. Ou seja, a regra costumeira foi substituída pela lei escrita. Esse processo de racionalização que leva a uma estrutura formal também trouxe a transformação das modelos da estrutura auxiliar da poder. A legalidade não atinge apenas a líder política, mas estruturas administrativas da Estado. Eu, enquanto Max Weber, chamei essa modelo de estrutura organizativa de burocracia, no sentido positivo, como uma tentativa de profissionalizar a ação da Estado, não nesse sentido de burocracia como algo ruim que se entende hoje. Essa era recém-aula 2, hoje nós já estamos na 8, já tá acabando. Graças a Deus. Filme! My message to you is the message I have given to your brothers everywhere. To gain independence, we must prove worthy of it. We must defy the British. Ele tinha o hábito engraçado de dobrar os joelhos e de lançar os braços para cima quando queria enfatizar um ponto. Era uma apresentação muito estranha, esquisita, mas a lógica da ideia parecia fazer sentido para as pessoas. E ele tinha uma grande empatia com a massa. No tribunal, Lincoln deliberadamente estabelecia uma argumentação compreensível por todos. Lincoln tinha o dom de convencer jurados. Ele possuía uma qualidade bastante apreciada e convencia o júri por ser cordial, por seu humor autodepreciativo e por sua sagacidade que criava um argumento potente. Já que não existe a fadinha mágica da liderança, de onde surgem as lideranças? Do planeta das lideranças? É. Foi Gaetano Mosca, importante pensador italiano, que criou a expressão classe política, como se as pessoas que exercessem essa função pertencessem a outro mundo. Gaetano também fala da teoria das elites, que nos diz que em toda a sociedade surgiria uma forma de elite, ou seja, de grupo diferenciado dos demais em termos de comando. Resumindo, para Gaetano, as lideranças não vêm de outro planeta, e sim das elites. Stumpf, professor querido, explique mais sobre esse tema. Essa ideia de que é necessária ou praticamente natural o surgimento de uma elite levou um outro analista chamado Robert Michels a propor a ideia de que há uma tendência de que, ao se tornar uma elite, ou seja, ao se diferenciar dos demais, essa elite tende a se perpetuar no poder, o que ele chamou de a lei de ferro da oligarquia. Isso leva muitas vezes a ver
as lideranças de uma forma suspeita por essa ideia de pensar que elas tendem a se separar do resto da sociedade. A ideia de Michels baseia-se no fato de que quando alguém começa a exercer um posto de liderança, fazer parte desse grupo entendido como elite, ele começa a ter acesso a informações, a relações de poder que facilitam com que ele permaneça nesse posto. Ou seja, o indivíduo que já ocupa um posto de liderança tende a ter facilitado o processo de continuar nesse posto e utilizar as capacidades e os poderes que lhe são atribuídos para manter-se nesse posto à revelia dos demais. Embora nós possamos constatar no nosso cotidiano que isso muitas vezes acontece, ou seja, quem não conhece alguma associação de moradores, algum tipo de estrutura de representação em que nós temos uma mesma pessoa mantendo-se nesse cargo, mantendo-se nesse posto durante muitos anos e utilizando todas as formas possíveis para continuar mantendo esse cargo, por outro lado, isso necessariamente não é uma verdade absoluta. Ou seja, significa que, ainda que o líder, que essa elite possa se diferenciar por algumas características, também a sua manutenção depende da população, depende desse reconhecimento e dessa aceitação da população. Muitas vezes é possível que pessoas que discordem ou pessoas com novas ideias possam buscar esses espaços e substituir esses velhos líderes, mudando as características dessa elite. Portanto, ainda que a ideia de elites esteja presente na nossa sociedade, ela não é natural. Ela é construída pelas nossas relações sociais e depende dessas relações sociais se essa elite se mantém estável, se ela se mantém distanciada do resto da população ou se ela é, de alguma forma, uma elite que sofre modificações ao longo do tempo e responde com seus atos aos interesses da população que muitas vezes ela representa. Pega um papelzinho aqui dentro. Para quê? Estamos escolhendo quem vai administrar a nossa ilha de edição. Por sorteio? Aham. Na Grécia era assim. Os cargos públicos eram escolhidos dessa forma. E as maiores funções, aí sim, eram escolhidas pelo voto. Vamos lá. No meu papel saiu a apresentadora gorda. Parabéns. Não sou eu. Professor Rodrigo Stumpf, por favor, explane sobre a evolução do processo de escolha de lideranças da Grécia Antiga aos dias de hoje. Obrigada. Como alguém torna-se um líder? Como ele é escolhido para ser um líder? Se nós pensarmos em sociedades mais simples, tribais, mais antigas, isso podia ser muitas vezes uma disputa, uma luta para demonstrar quem era o mais forte, ou eventualmente em sociedades que dependiam da liderança de anciãos, o mais velho, quem sobrevivia mais tempo. O processo de racionalização da escolha das lideranças começa com os gregos. Com a construção da democracia na Grécia, surgiram procedimentos pelos quais todo cidadão grego podia se tornar um líder, podia ocupar os cargos de representação na cidade. A forma mais simples criada pelos gregos, e que nesse sentido era mais democrática, porque igualava a todos, era o sorteio. Porque eles consideravam que o sorteio permitia que todos os cidadãos fossem considerados em igualdade de condições para serem escolhidos para determinados postos. Porém, eles também atribuíram uma grande importância à ideia do voto. E é a partir da experiência democrática grega que o voto começa a se tornar um dos princípios básicos utilizados na escolha das lideranças. No caso da Grécia Antiga, isso se dava numa assembleia que reunia todos os cidadãos. Diferentemente da experiência dos gregos, no mundo moderno, a escolha de um líder transformou-se num processo de escolha pelo voto na urna. Já não é mais possível, pelo tamanho das nossas sociedades, reunir todas as pessoas numa praça para fazer a escolha. Então, nós temos hoje a prática de, periodicamente, reunir os cidadãos em cada lugar onde vivem e, através de uma cédula, por diferentes procedimentos, escolher nomes daqueles que serão considerados
os seus representantes. Esse tipo de procedimento gera um tipo diferente, digamos, de relação entre líderes e liderados, na medida em que, nos dias de hoje, nem sempre aquelas pessoas que escolhem uma determinada pessoa como seu líder, como seu governante, o conhecem pessoalmente. O que leva também a diferentes considerações sobre qual deve ser a postura dessa liderança. Há duas concepções clássicas em relação a como se deve exercer esse mandato, esse processo de escolha. De um lado, Jean-Jacques Rousseau, um filósofo suíço, que dizia que aquele que é escolhido para representar as ideias de quem o escolheu, o que é chamado a ideia de mandato imperativo, ou seja, o escolhido não deve fazer nada que não agrade, que não seja aquilo para o motivo pelo qual ele foi eleito pelos seus eleitores. De um outro lado, nós temos Burke, um deputado britânico que, no seu célebre discurso aos eleitores de Bristol, propagava que, uma vez eleito, ele deveria atuar de acordo com a sua consciência, ou seja, fazer aquilo que ele, como pessoa, achasse melhor para o país. A ideia de mandato representativo, ou seja, de que o escolhido é escolhido para representar o país e não apenas os seus eleitores. Essas são duas concepções clássicas de mandato e que de alguma forma influem na forma como nos dias de hoje as pessoas procedem à sua forma de escolha, ou seja, como elas participam dos processos eleitorais, ainda mais num tempo em que cada vez menos as pessoas conhecem pessoalmente o seu representado, ou seja, em que o processo eleitoral é mediado pelos meios de comunicação, fazendo com que nem sempre as pessoas tenham tido o contato pessoal com aquele que elas depois vão tornar a sua liderança política o seu representante. Comerciais e já voltamos. Eu vou sentir tanta falta dos comerciais, das músicas, das imagens. Essa mulher tá na TPM, vai sentir saudade até da formiguinha do estúdio. Oi, tô aqui embaixo. Tá, já tô descendo. Oi, Marcos. Oi, aí. Quanto tempo. Vamos ali na praça, aqui pertinho, pra gente conversar. Vamos? Tá, Vamos, pode ser? Então eu não resisti e precisei ligar pra você vir me contar tudo. Eu também não resisti e acabei vindo contar pra você quase tudo. Ai, Marcos, aí não vale. Vale sim, é o meu direito à privacidade. Ai, tá, Marcos, vai, conta. Bom, voltei pra banda. O Rodrigo, aquele meu amigo, sabe? Ele acabou me convidando e também me convidou pra trabalhar na prefeitura com ele. Nossa, que legal, Marcos. É. Que bom isso. Fico muito feliz por você. Tem horas, Marcos? Tenho, mas tá esperando alguém? Carlos. Olha o Carlos lá! Carlos tá aqui! Oi. Oi, tudo bem? Tudo.
Tudo? Oi. Tudo bom? Então, Carlos, esse é o Marcos. Marcos, esse é o Carlos. Eu acho que vocês já se viram lá pelo bar, né? O Marcos é o meu melhor amigo, até diria. O Carlos é o meu companheiro. De grandes lutas, né, Carlos? Essa é a Laura, acho que vocês não se conhecem, a namorada do Carlos. Namorada? É, namorada. Namorada. Namorada, sim. Algum problema? Não tem nenhum problema. Tá. Por que, Marcos? Porque eu tive uma namorada, a Laura, mas isso daí não vem ao caso. Teve, é? Tive e não tive, bem complicado, tá? Mas vamos lá, hein? Lá onde, Marcos? Vamos comemorar. Vamos comemorar, eu sou parceiro, eu e a Laura. Né, amor? Sempre. Comemorar o quê, Marcos? Mas comemorar o namoro deles e o nosso. O nosso? O nosso reencontro e a minha candidatura ao DA. Como assim? Candidatura do DA, Marcos? É, as coisas mudaram. Conta mais sobre isso. Pois é, eu era o cara mais apolítico que existia. A Laura também, aliás, osso duro de roer, né? Não tem problema não, tem dentes fortes. Não é isso, amor. Só acho injusto algumas coisas de quem luta tanto pelo bem comum, sem devido valor. Só isso. Mas deixa ele falar. Bom, é isso aí. E na minha vida eu já perdi um monte de coisas por esse meu ponto de vista, sabe? Eu nunca procurei exercer minha liderança e nem acreditei muito nela. Mas eu sempre admirei quem tentava exercer. Mas, como a Laura falou, eu sempre me decepcionava com os líderes, sabe? Eu sei o quanto ele se decepcionava e era um descrente também. E o problema todo era o modo de eu reagir. Ou melhor, de eu não reagir às coisas que me opuseram, sabe? A conquistar o que eu queria. E foi isso, né? Eu sempre acreditava que liderança tinha que exercer com dinheiro e com muito poder. Não, e na verdade não, é objetivo, sabe? A pessoa tem que ter sonho, a pessoa tem que ter atitude. E Marcos, o que fez você agir assim tão diferente? O jeitão do Rodrigo, que traduziu pra mim tudo que eu precisava escutar, entendeu? E ele falou pra mim que eu não podia ficar nessa minha zona de conforto, esse conformismo meu não ia me levar a nada. Sim, olha só, nem parece o meu amigo Marcos, não tô nem reconhecendo. O que fizeram com você, hein, Marcos? Tá, e esse negócio de candidatura do DA, me conta isso! Eu não sei se é por birra, sabe? Mas eu tô a fim de ir contra tudo que eu tive que engolir. Também o meu amigo que tá na gestão, e ele tá com uma super gestão, ele vai ter que viajar pra fora do país. Ele me indicou pras eleições. E birra? Fiquei curiosa. Adoro uma birra. Não. Eu ouvi dizer que o amigo do filho do reitor se candidatou também. E eu já ouvi também que estão falando lá que quem manda é quem tem dinheiro. Mas aí me chamou pra briga, né? Nossa, gente, vamos lá. Eu acho que nós temos muito pra comemorar, trabalhar e lutar também, né, Marcos? Como diz meu amigo, vamos lá. Poder e autoridade. Qual a diferença? Lideranças sociais e lideranças políticas. Qual a diferença? O que a baiana tem? O que a liderança tem? Descubra os segredos do exercício da liderança. Quem são as nossas lideranças? Reitor de importante universidade é preso. Denúncia averiguada pela polícia foi feita por um estudante. De volta com o jornal Formação. E no Brasil? Raimundo Faoro dá uma explicação para o nosso modelo... Estamos na aula 8 e você ainda não aprendeu que não adianta sair dizendo segundo fulaninho de tal e não explicar? Vamos para a internet descobrir quem é Raimundo Faoro. Os Donos do Poder é uma obra minha, Raimundo Faoro, cientista, político e escritor, onde digo que o nosso período colonial é a origem de nossa corrupção e burocracia, já que fomos colonizados por um Estado absolutista, Portugal. Toda aquela estrutura patrimonialista veio junto com eles pra cá. Agora sim.
Segundo Faor, o Brasil teve na herança do Estado português e na sua forma de colonização um dos principais fatores determinantes para a construção de seu modelo político. Há mais informações sobre o assunto no capítulo A Cultura Política Brasileira de sua apostila. Agora, professor Stumpf, a fala é sua. Quem são as nossas lideranças? A história política brasileira é repleta de figuras que se tornaram conhecidas pela sua capacidade de liderança e muitas vezes contraditórias nas suas ações. Provavelmente o líder político mais importante da história brasileira e, nesse sentido controverso, é Getúlio Vargas, que, de um lado, modernizou o Brasil através da sua liderança nos anos 30, no processo de industrialização do Estado brasileiro, mas, por outro lado, sim, em alguns momentos governou de forma democrática, em outras, como no Estado Novo, governou de forma autoritária. O que mostra, digamos, um pouco a contradição e as diferentes características que pode ter uma liderança política. Ou seja, Vargas, de um lado, é o caso típico do líder carismático brasileiro que se dirigia às massas, mas, ao mesmo tempo, num segundo momento, nos anos 50, se submeteu ao voto, ou seja, foi escolhido pelas urnas por um processo democrático e legalizado. Outra liderança histórica na política brasileira que mostra essa contradição é Jânio Quadros, que, de alguma forma, emergiu nos anos 60 com um discurso de moralização da política brasileira, renuncia no meio do seu mandato, mas ainda assim volta a se submeter às urnas na década de 80 e novamente é eleito. Ou seja, mostrando como muitas vezes uma pessoa, seja pelo carisma, seja pelas urnas, consegue manter uma história política de longo prazo. Porém, também devemos lembrar que nos dias de hoje, cada vez mais, novas lideranças surgem da mudança dos processos comunicativos, das redes sociais, de novos processos de mobilização, em que os jovens estão fundamentalmente inseridos. Por exemplo, podemos citar o caso de Camila Vallejo, a líder dos estudantes no Chile, que, ao participar de movimentos de uma greve nacional pela educação pública, não só se projetou na sua sociedade, mas projetou-se internacionalmente. Ou seja, o que ela não fez de forma, digamos, premeditada, ela não buscava se tornar uma líder, ela não buscava se tornar uma pessoa reconhecida internacionalmente. Mas o efeito das redes sociais, o efeito da sinceridade das suas palavras fez com que a imagem dela, de alguma forma, corresse o mundo. E isso hoje é cada vez mais frequente, ou seja, muitas vezes o ato feito numa pequena comunidade, graças à amplificação dada pelas novas tecnologias, pela relação das redes sociais, principalmente entre os jovens, permite que surjam novas lideranças, não da mesma forma como aquelas lideranças tradicionais, como Getúlio ou como Jânio, através dos processos políticos tradicionais, mas de novas formas de comunicação e de relacionamento. Me diz uma coisa, a Antônia, por exemplo, que ela é líder comunitária lá no meu bairro, ela é uma liderança política? Ela é uma líder social. Agora, se líder social e político é a mesma coisa, eu não sei. Muitas vezes as pessoas que atuam num espaço comunitário ou em alguma associação fazem questão de dizer que não são políticos, por conta, digamos, da baixa avaliação que tem a nossa comunidade de representantes nos espaços políticos. Porém, no fundo, não existe uma grande diferença entre a liderança social e a liderança política, apenas o espaço em que essa liderança é exercida. É comum que o indivíduo que hoje ocupa um espaço de representação política tenha começado a sua vida em um espaço de representação social, de uma associação de moradores, de um movimento social, na luta por uma determinada causa. Qual vai ser a diferenciação? Aqui, na medida em que o indivíduo, digamos, busca um mandato representativo, busca as eleições, ele muitas vezes ele não pode se manter apenas como representante daquele seu grupo de origem. O membro da associação de moradores não pode buscar ser eleito só para defender a sua comunidade. Ele tem de ampliar as suas ideias para a defesa de causas mais gerais.
Muitas vezes o representante político não vem também de um espaço de representação social, mas da própria estrutura do processo político. É comum, digamos, que algum administrador que dentro de um governo tenha se destacado consiga depois, digamos, a escolha das urnas pelo destaque que ele teve, pelas suas características técnicas, pela sua capacidade de administração. Então, nesse sentido, digamos, a grande diferença não está na origem da liderança, se de um cunho social ou de um cunho mais político, mas um ponto em comum, seja de uma origem social, seja da estrutura partidária, os líderes devem manter o respeito a seus representados, o respeito a características mínimas de comportamento ético e de atendimento às bases do processo democrático. E isso não se diferencia em relação à origem ou o tipo de relacionamento anterior dos líderes, ou seja, qualquer que seja a origem de um líder, ele deve pautar-se por esses princípios básicos. É Joel Maciel, gestor de pessoas, quem vem ao Jornal Formação para dizer que características uma liderança deve possuir. As características que eu tenho. Quais são as características que diferem uma pessoa no meio social pela capacidade de exercer influência sobre as demais? Dentre as características que podemos relacionar, encontram-se a visão sistêmica, o que significa que a liderança consegue ter uma visão abrangente da organização ou do momento em que se vive. Também se relaciona a enxergar no longo prazo, nortear e inspirar pessoas, de modo que elas consigam ver o que não estão vendo. Quem lidera faz com que as pessoas façam porque elas querem fazer e não porque ele quer que elas façam. O que distingue lideranças elevadas é que estas possuem uma visão clara de um futuro que querem edificar. Compartilham esta visão, transformando-a em um sonho coletivo e arrebatador. Transformam suas pregações em boas novas, um novo olhar sobre a realidade capaz de despertar interesses, agregar pessoas em suas causas. São aglutinadores natos por focarem as demandas comuns e não agirem apenas nas diferenças. Têm habilidades de unir opostos e defender causas. Os líderes têm autoridade ou poder? Tem diferença entre isso? Eu nunca sei. Tem, pensa assim. Você tem poder aqui. Você chega e diz para as pessoas fazerem alguma coisa e as pessoas fazem. Você tem poder, mas você não tem autoridade. A autoridade é um lance de conquista, de respeito, isso você não tem. Excelente explicação. Parabéns. A liderança se exerce através de duas formas básicas, o poder e a autoridade. O que distingue a ambos? O poder é institucional, a autoridade é subjetiva e pessoal. O poder provém do cargo, a autoridade do respeito adquirido. O poder pode ser comprado, a autoridade precisa ser conquistada. O poder pode ser herdado, a autoridade deve ser edificada. Por exemplo, quando um amigo do passado ou um antigo professor lhe pede algo, mesmo que ele não tenha nenhum poder para obrigá-lo a atender seu pedido, e você faz de bom grado, é porque você concede autoridade a esta pessoa. Ela tem o seu respeito. Quando o seu chefe ou professor lhe entrega uma tarefa, gostando ou não, apreciando ou não a pessoa por trás do cargo, você terá que cumprir a determinação ou poderá experimentar as consequências do seu descumprimento. Quando você precisa ouvir conselhos de alguém, você vai procurar alguém cuja postura não seja de julgamento, de punição e que realmente esteja interessada em lhe ajudar. Essa pessoa é aquela que tem autoridade. Vamos analisar outra distinção: liderança e gerenciamento. Os grandes líderes podem ser ou não grandes gestores. Gerir e liderar são atribuições distintas. A gestão se refere à capacidade administrativa, técnica e gerencial. A liderança foca a visão sistêmica. O gestor prima pela dimensão dos resultados e os aspectos de economicidade, efetividade, eficiência e produtividade. Sua prioridade é a sustentabilidade organizacional. O líder é um visionário e mantém o sonho vívido. O gestor trabalha para torná-lo realidade. As organizações precisam de líderes e de gestores. É possível aliar a habilidade de liderança com capacidade gerencial, da mesma forma como é possível ser um gestor altamente competente sem reunir predicados da liderança, ou ser um líder visionário e um gestor limitado. Ambas as características podem ser desenvolvidas.
A liderança não é genética, é uma questão de escolha e de aprendizado. Os líderes modernos sabem que para liderar eles precisam servir e não serem servidos sem jamais se colocar na condição de superior aos demais. Soberba é o caminho mais curto para a queda da liderança. O sucesso do trabalho de uma equipe está diretamente relacionado à qualidade da liderança imediata. Se o projeto deu certo, méritos da equipe. Se deu errado, a responsabilidade da liderança. Por isso, na maioria das vezes, as pessoas não se demitem das organizações, mas dos seus chefes. O trabalho em equipe é diferente do trabalho em grupo. No grupo, cada um faz a sua parte. Na equipe, o sucesso do todo é mais importante do que a soma das partes. Participar é sentir-se parte. Quando numa equipe, grupo ou partido, as pessoas sentem-se parte, os resultados são infinitamente melhores. Quando as pessoas se percebem corresponsáveis e integrantes de uma equipe, elas não trabalham apenas para cumprir suas obrigações ou agradar o líder. Elas dão o melhor de si para não desapontar os colegas. Como maestro da equipe, o líder tem consciência de que, por mais individuais que pareçam ser nossas vitórias, elas sempre são o somatório de um trabalho e de um esforço coletivo, já que ninguém faz nada sozinho e não existe liderança sem liderados. Por isso, o líder precisa compartilhar as conquistas e reconhecer o esforço de cada integrante da sua equipe. O que está fazendo? Tweetando para o @fundulices. Eu adorei essa frase, vou colocar online. Ninguém faz nada sozinho e não existe liderança sem liderados. As pessoas são diferentes e o que pode motivar alguns pode ser irrelevante para os demais. O líder precisa estar atento às peculiaridades da equipe para não cometer erros e evitar injustiças. Tratar pessoas diferentes de forma igual é uma desigualdade. A motivação está relacionada aos motivos que levam à ação. Por isso, ela é muito mais interna do que externa. Ela depende mais das pessoas estarem alinhadas aos propósitos da equipe, manter afinidade em relação à organização e fazer o que gosta do que de outros fatores. Cabe à organização e seus líderes garantir condições apropriadas para que cada uma destas pessoas possam fazer uso dos seus potenciais, de maneira que o clima organizacional seja pleno. Tudo mais são estímulos que podem ajudar a melhorar o clima e a motivar temporariamente as pessoas. Por isso que as recompensas materiais são importantes e necessárias, mas incapazes de manter a motivação das pessoas em longo prazo. A recompensa material, quando obtida, deixa de motivar, porque já foi conquistada. E passado não é exatamente muito motivador. Em sua ampla maioria, as pessoas se motivam pelo futuro, por perspectivas e possibilidades. Ninguém festeja um novo emprego 3 anos após a sua admissão. Ninguém costuma motivar-se por comemorar uma lua de mel que já passou. O futuro é uma fonte motivadora comum, porque diante dele nos colocamos em pé de igualdade. Outro aspecto fundamental da motivação é que, por mais racionais que sejamos, a base de nossa motivação é emocional. Nossas decisões costumam ser recheadas pelas mais diferentes emoções. São elas que costumam estar na base de qualquer processo, programa ou ação motivadora. É a emoção aliada a outros elementos que dá sustentação às torcidas organizadas esportivas, às conquistas de metas nas empresas e aos votos que os partidos buscam. A obtenção de sensações e sentimentos positivos ou a fuga dos negativos mobilizam as pessoas para a ação. Na essência, somos comandados por 2 sentimentos básicos, a dor e o prazer. Ou nos movemos na direção de um, ou procuramos nos afastar do outro. O esqueleto do He-Man era um líder, mas um líder do mal. Que vergonha. Esse é um curso para jovens, e ela falando em He-Man, um troço velho para chuchu, ela é muito velha. Bem atual que é a gíria velho para chuchu. Enfim, os valores fazem uma profunda diferença no exercício da liderança. Hitler, Mussolini e Stalin também foram grandes líderes capazes de influenciar milhões de pessoas. No entanto, a ausência de valores humanos os levou a cometer atrocidades sem precedentes. Um líder inteligente e esperto, que não tem educação moral, pode ser uma ameaça à sociedade.
A arte de liderar pessoas passa pelo desenvolvimento da habilidade de convencimento, motivação, de estímulo, de contribuição, de colocar-se no lugar do outro. Atingir este patamar implica em desenvolver virtudes como paciência, gentileza, respeito e honestidade. Desenvolver um perfil humano de liderança não significa ignorar os resultados, não dar atenção às metas ou tolerar atitudes que afrontem a ética e a moral. Ser compreensivo não é ser omisso nem subserviente. Afagar a incompetência é ser desonesto para com o conjunto da organização e para com a própria equipe. É possível ser um líder elevado, altruísta e, ao mesmo tempo, defensor da excelência, dos resultados e da competência. Esse cara aí, o Joel Maciel, ele tá no curso de dicção e oratória também. Ele é bom, hein? Que vaidoso! Fazendo propaganda só porque ele tá no curso junto. Vamos aos comerciais. Meu partido é um coração partido. E as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos. Tão barato que eu nem acredito. Ah, eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo, frequenta agora as festas do Grand Monde. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Vamos! Opa, lá! Ai! Então, quem de vocês aí vai à biblioteca? Hein? Digam a verdade para o velho Nico. Credo, que antiquados! A biblioteca virtual da Fundação Ulisses exige apenas alguns cliques. Basta entrar no site EAD, tá ligado? O EAD tem um site. Aí coloca o login e a senha. Então você, aluno, tem acesso a todas as videoaulas e todas as leituras complementares indicadas na apostila. Ah, demorou! Essa é a biblioteca virtual do aluno da Fundação Ulisses. Recado dado, eu vou lá. Preciso achar uma lan house. Deu pau no meu note. Alô, Liara. Oi, Marcos. Oi, onde é que você tá? Eu tô saindo da faculdade agora. Tá, olha só, tem uma bomba pra te contar. Como assim uma bomba, Marcos? Eu não posso falar pelo telefone, tá? Vem aqui pra casa que eu te conto. Tá, eu consigo chegar em meia hora, pode ser? Ah, perfeito, perfeito. Eu tô aqui nos fundos, tá? Tá, ok. Beijo, Marcos. Beijo. Nossa, Marcos, tudo bom? O que aconteceu que você tava tão nervoso? Olha isso. Tá, o filho do rei. Ouve? Meu filho, a gente precisa ganhar as eleições do DA. Vou dar uma grana pra você, você faz uma festa pra essa meninada, dá um trago neles. A gente precisa firmar o compromisso dessa gente pra conseguir eleger o nosso candidato. Tudo bem, pai. Mas eu vou precisar de muita grana. Isso vai sair caro. No ano passado a gente vacilou. E aquele moleque ganhou as eleições.
Esse moleque que só tá me trazendo problemas, e problemas financeiros. Eu sei. Eu sei, pai. Como se não bastasse, aquele negro imbecil que acha que é o Luther King, só fazendo barulho, algazarra. É, mas eu ouvi dizer que ele já tem liderança. Até seguidores ele já tem, pai. Ele é bem inteligente. Líder. Inteligente. Sei. Para ser um líder, meu filho, basta ter o povo aqui, ó. Poder. Poder é dinheiro. E eu sou o poder aqui dentro. Tá ouvindo? Eu sou o Andrade. Eu sou o poder aqui dentro. Tem mais esse processo que esse negro está fazendo contra um dos nossos líderes, o Daniel. Mas tudo bem. Quanto a isso a gente resolve com umas cestas básicas. Mas aqui na universidade a gente não pode perder espaço. O DA tem que ser nosso. Tá ouvindo? Tô ouvindo, pai. Senão a gente vai perder liderança. Vai nos trazer muitos problemas financeiros. Anda, vai de uma vez, vai. Resolve esse problema pra mim. Vamos. Nego desgraçado. Imbecil. Nossa, Marcos, mas aonde que você conseguiu esse vídeo? Sei lá, me mandaram por um e-mail. Nem sei de quem é o e-mail. Eu tô com medo que as pessoas pensem que fui eu que gravei, entendeu? Eu, sei lá, vou mandar pra polícia, mas não fui eu que gravei isso. Eu não quero que as pessoas pensem isso. Não fui eu, Liara. Tá, calma, Marcos, eu entendo você. Mas vamos tentar pensar o que a gente pode fazer. Quem sabe a gente liga pro Carlos. Ele pode dar uma opinião. Pode ser então, mas liga de uma vez pra ele. Tá, eu vou ir lá dentro ligar pra ele, tá? Eu vou contigo. Por você. Bom, galera, valeu. Foi só uma palhinha, mas logo tá vindo CD aí do Rebeldes da Bandeja aí. Valeu, brigadão. Nossa, que bacana. Ah, gostou? Vamos lá fora conversar um pouco, Marcos? Tá, não, vamos lá sim. Só um pouquinho. Então, Marcos, por que desse nome aí da banda, Rebeldes da Bandeja? Ah, é meio com autocrítica. Você se lembra aquele dia que eu chamei o Carlos de garçom rebeldezinho? Claro que eu lembro, foi uma discussão horrível. Pois é. Daí eu acabei homenageando o nosso amigo. Aliás, ó, tá ele aí, ó. Grande Marcos, cara, parabéns, grande som, parabéns mesmo. E a minha presidente da ala jovem do partido, como é que tá? Ai, bem, cara, tô contigo. Tudo Eu bem, sabia tudo que a bem. minha revolucionária POC ia dar nisso, né? Pois é, mas hein, Marcos? Ganhou as eleições do reitor corrupto e arrogante e ainda por cima levou as eleições do DA. Pois é, cara. Pois é, de vez em quando acontece, né? Muito legal, cara. Bom, mas eu não vou atrapalhar a conversa de vocês, até porque eu deixei minha namorada lá dentro e você sabe como é que são as mulheres elas pegam a gente... Ai, começou bobado. Tchau, gente, até mais. Boa sorte pra vocês. Tchau, cara. Tchau. Ele é uma graça, né? É. Que bom, né, Marcos? Que bom lutar, que bom que as coisas acontecem quando a gente luta. Hoje eu vi que eu não baixo mais a cabeça, sabe? É, mas tem que ser assim mesmo, Marcos. Eu só baixo a cabeça pra olhar a mulher que eu amo. Tá certo. Eu te amo, mulher. O quê?
Recapitulando, revendo, recordando, repassando, revisando. Com Gabriel Souza. Vou sentir falta do Gabriel também. De certo, a última aula ela vai fazer inteirinha chorando. Sim. Nessa aula, a de número 8, aprendemos que o indivíduo não nasce líder. Não existe a fadinha mágica que torna alguém uma liderança. O verdadeiro líder é aquele que é aceito pelos demais por alguma característica de diferenciação que lhe atribuem. Revisamos 3 tipos importantes de denominação: carismática, tradicional e legal. E conhecemos Gaetano Mosca, importante pensador italiano que criou a expressão classe política e nos apresentou a teoria das elites. Relembramos a evolução do processo de escolha de liderança na Grécia aos dias de hoje. E ainda estudamos Raimundo Faoro, onde vê na herança do Estado português e na sua forma de colonização um dos fatores determinantes para a construção do modelo político brasileiro. Estudamos a diferença de líder social e líder político, bem como as características de uma liderança. Vale lembrar que a liderança se exerce através de 2 formas básicas: o poder e a autoridade. O que distingue ambos? O poder é institucional e a autoridade é subjetiva e pessoal. O poder provém do cargo, a autoridade do respeito adquirido. E que a motivação está relacionada aos motivos que levam à ação. Por isso, ela é muito mais interna do que externa. Ela depende mais da pessoa estar alinhada aos propósitos da equipe. A arte de liderar pessoas passa pelo desenvolvimento da habilidade de convencimento, de motivação, de estímulo, de contribuição e de colocar-se no lugar do outro. Atingir esse patamar implica em desenvolver virtudes como paciência, gentileza, respeito e honestidade. É possível ser um líder elevado, altruísta e ao mesmo tempo defensor da excelência, dos resultados e da competência. Nos vemos na última aula. Vamos à lista de filmes que indicamos. Pancho Villa. O Bem Amado. Lula, o Filho do Brasil. Ensina-me a Viver. Zorba, o Grego. Frida, prepare-se para ser seduzido. Gengis Khan, o Imperador do Medo. O Último Rei da Escócia. Não vai dizer que vai sentir saudade da lista de filmes também. Sim, só tem mais uma. Tá acabando. Exercícios. De posse de um jornal, localize. Primeiro, 3 matérias onde se identifica claramente exemplos de dominação definidos por Max Weber. Segundo, veja se há alguma matéria do jornal onde se evidencie situações de patrimonialismo. Identifique e discuta sobre a narrativa. Terceiro, também busque por exemplos de liderança social e discuta sobre os casos encontrados. Lembre-se que as respostas devem ser elaboradas em grupos e, ao final, cada grupo debate as suas respostas com os demais. Inovação distingue um líder de um seguidor. Seja uma referência em qualidade. Algumas pessoas não estão habituadas a um ambiente onde a excelência é o esperado. A única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Se você não encontrou, continue procurando. Não se acomode. Como todos os assuntos do coração, você saberá quando encontrá-lo. Você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida, ou como um resultado que aponta uma nova direção. Trocava toda a minha tecnologia por uma tarde com Sócrates. Algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa que você irá se focar. Mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem e você precisa selecionar cuidadosamente. Na maioria dos casos, forças e fraquezas são 2 lados da mesma moeda. Uma força em uma situação é uma fraqueza em outra, mas frequentemente as pessoas não conseguem trocar as marchas. É uma coisa muito sutil falar sobre forças e fraquezas, porque elas sempre são a mesma coisa. Não deixe o barulho da opinião dos outros abafar a sua voz interior. E mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e sua intuição. Eles, de alguma forma, já sabem o que você realmente quer se tornar. Tudo mais é secundário. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir.
Encerramos mais esta edição do Jornal Formação com frases de Steve Jobs. Até a próxima edição. Que será a última. A Tchau. última.